Olá, amigos entusiastas do espaço. Aqui é o Brás com vocês novamente. A seguir acompanhem o tema abordado pelo professor Rui Botelho e o Duda Falcão, durante a edição 160 de 20 de março de 2025 da nossa coluna Espaço Semanal. E por gentileza, não esqueçam de dar o seu like, clicar no sininho e de se inscrever no canal. Muito obrigado. Rui, no dia 14/3, o portal da FAB noticiou que em fevereiro passado, um dos laboratórios do Instituto de Estudos Avançados, IAV, teve sua licença de operação renovada. O laboratório em questão foi o Laboratório de Radiação Ionizante, LRI, do IAV, né, que é de extrema importância para o Brasil. Né? Aí eu fiz um comentário dizendo o seguinte: confesso que já fui um grande entusiasta deste instituto de vanguarda da FAB, especialmente durante a gestão do coronel Lester de Abreu Faria, atualmente na reserva da FAB. Minha admiração por esse instituto só cresceu após as 2 visitas que tive o privilégio de fazer ao mesmo durante a sua gestão. No entanto, muitos anos depois, infelizmente, não tenho mais a possibilidade de avaliar com precisão a situação atual dessa instituição. Eu ia colocar vide IAE, mas eu esqueci. Tampouco de confiar nas informações divulgadas pela outrora gloriosa FAB. Diante disso, resta-me apenas torcer, sinceramente, como cidadão brasileiro, para que o Instituto continue sendo conduzido com a mesma competência da época do coronel Lester. No entanto, sou muito cético quanto a isso. Bem, Duda, falando sobre o título da matéria, que é a renovação, né, do... Olha ele aí, esse prédio aí, eu conheço. Aqui, no caso, né, a renovação da licença, né, do Laboratório de Radiação Ionizante, certo? É importante essa renovação da licença. Esse laboratório trabalha com sistemas que simulam um ambiente de radiação ou similar, o equivalente, né, similar ao ambiente de radiação espacial. E como a própria matéria explica no final, é o seguinte: quando você leva um componente eletrônico para o espaço, aqui na Terra, esse componente eletrônico está razoavelmente protegido de partículas energéticas, partículas ionizantes, que no espaço não tem a nossa proteção da nossa atmosfera, da nossa magnetosfera, que protege a Terra desses raios, dessas partículas energéticas que no espaço, fora da nossa atmosfera, fora da nossa magnetosfera, existem abundantemente. Então, o circuito aqui na Terra, ele sofre muito menos problemas de exposição a partículas como essa, quase zero, certo? E aí o que acontece? Você pegar um sistema, um computador que funciona aqui na Terra, um processador, e levar esse computador para o espaço, ele não vai funcionar, ou pode não funcionar contento. Por quê? Porque além dele sofrer degradação com essa radiação lá no espaço, que ainda dentro de uma espaçonave, ou ainda dentro de uma estação espacial, que tenha um mecanismo ali de proteção, ainda assim a exposição é muito maior do que na Terra, do que aqui na Terra. Ainda que tenha as proteções, ela ainda é maior do que os que se tem aqui na Terra, certo? Um avião, Duda, um avião comercial voando aí a 12 km, 10 km de altitude, já ali você tem situações de exposição à radiação muito diferentes daqui do nível do mar, certo? Então, quanto mais alto, mais probabilidade de você estar exposto a isso, a radiações acontecem. Bem, e essas partículas, elas fazem o quê? Elas
elas atingem sistemas, porque nós não enxergamos as partículas, elas atingem os sistemas eletrônicos, né, as placas, os dispositivos, os chips, e elas podem provocar o quê? Mau funcionamento dos chips, alterar valores de circuito de memória. Então você processou uma informação, guardou o dado na memória. Uma partícula dessa atravessou a memória, alterou os dados, modificou os valores de dados. O que acontece? Corrompeu seu processamento. Então, existem mecanismos em software e em hardware para tratar códigos, né, em software, algoritmos ou codificações, onde você tenta garantir a integridade do dado com vários mecanismos aí. Um exemplo aí é código de Huffman e outros códigos aí que você tem. Certo? Então, para poder garantir que aquele dado é consistente, que não foi corrompido. Além disso, essa exposição durante muito tempo degrada o próprio circuito fisicamente. À medida que ele vai sendo mais exposto, mais tempo, degrada o circuito ele mesmo. Por quê? Porque por mais que o silício das placas e os materiais usados nas placas de circuitos sejam feitos em laboratórios de mais alta pureza, né, do ar, de tudo, às vezes eles são contaminados com partículas muito pequenas que, quando são expostas a esta radiação, essas partículas corrompem a estrutura do circuito e fazem com que o circuito queime, tenha problema de você trafegar o dado, vai degradando a qualidade do circuito fisicamente. Então não é só uma questão de alterar os dados logicamente, mas uma questão de degradar fisicamente a placa. Por isso é que na área espacial, quando se pergunta, você está voando em que órbita? Seu sistema vai voar em que órbita? Vai voar até 400 quilômetros. Então ele tem que ter o quê? Uma garantia de blindagem à radiação para aquela faixa de altitude que você vai voar. Quanto mais longe da atmosfera, mais no espaço, maior tem que ser a garantia. Isso demonstra, gente, como foi gigantesco o feito da NASA com relação às Voyager 1, a Voyager 2, a Pioneer 10, a Pioneer 11, né? É fantástico. Um laboratório desse é de fundamental importância para qualquer programa espacial do mundo. Né? É claro que a gente já deveria ter desses também privados, mas esse me parece ser o único no Brasil. Isso. E os dispositivos que são qualificados para o espaço, eles recebem um selo chamado RAD, de radiação, RAD, de radiação, RAD, HARD, de HARD, de difícil, de duro, de resistente, certo? Porque são sistemas resistentes à radiação. Então, não é pegando um computador, um processador que funciona aqui na Terra, levar para o espaço o seu laptop, que ele vai funcionar lá, não. Ele pode até funcionar, mas, com certeza, não vai durar nem um décimo da vida útil que ele duraria aqui embaixo na Terra, por causa dessa questão. Então, quando você vai desenvolver dispositivos, componentes eletrônicos para o espaço, você tem que ter um laboratório desse para que esses componentes eletrônicos, circuitos, computadores, eles são testados nestes laboratórios para verificar, são expostos a bombardeios de nêutrons, né, para poder, em feixes direcionados, né, eles chamam aí colimados, né, o nome colimado, o que é colimado? É alinhado, direcionado, focado num ponto, né? Recapitulando aqui, talvez o LIT tenha também
um laboratório desse dentro do LIT, ou um departamento responsável, coisa assim parecida. Mas enfim, Rui, vamos seguir, porque tem muita coisa para falar. Vamos lá, Duda. Então, parabéns aí ao IAEV, IEAV, certo? Duda, a gente fica sabendo aqui nos bastidores interferências que o comandante do IEAV é um coronel, e a gente sabe que tem interferências externas, né? Recentemente a gente recebeu uma denúncia de que tinha um bolsista no IEAV, que era um bolsista para uma área específica, e que um brigadeiro do IAE, né, o diretor do IAE, que é um brigadeiro, que é outra instituição, mas que é superior ao comandante, né, hierarquicamente ao diretor do IEAV, deu ordem para demitir ou encerrar o projeto. Não se sabe quais são os motivos, não chegou para a gente o tipo de indisponibilidade ou indisposição, perdão, que este brigadeiro tem com esta pessoa que estava como bolsista lá. Mas para você ver como é que funciona. Então, o Duda, quando fez essa pré-eleção toda aí, ele não quis aqui expor, mas eu vou colocar, não preciso dar nomes, certo? Mas chegou a esse nível, certo? De interferência. Então, quando o Duda questiona a capacidade, é justamente isso daí, né? Será que a gestão... A gente tem que analisar as coisas da seguinte forma. O órgão, ele funciona através das pessoas. São as pessoas que fazem os órgãos funcionar. São as pessoas ou não funcionar. Funcionar ou não funcionar. Os órgãos, na realidade, eles não existem de verdade. Eles só existem institucionalmente. Mas, fisicamente, eles não existem. São as pessoas que fazem. Então, se você tem... Meu pai que era empresário e foi muito bem sucedido, ele dizia: se você tem uma boa equipe, você tem uma empresa de sucesso. Se você tem uma má equipe, você tem um grande problema na mão. Entendeu? Então, é isso. Eu espero que o IAV esteja sendo conduzido de forma como era conduzido pelo Coronel Lester. Porque o Lester fez a coisa funcionar lá. Mas, enfim, vamos em frente. E espero que justamente o projeto do rato, que é do IEAV, não é do IAE, não sofra com essas influências hierárquicas, ordens, né? Como a gente já falou aqui sobre a questão do IAE tentando influenciar as empresas do programa Rato, né? Do projeto Rato e dos VLPPs aí, AKE, etc e tal, a influenciar e chantagear essas empresas, certo? Para se meterem aí com o negócio de desenvolvimento de sistemas do VLM e jogar isso dentro dos seus projetos, que vai atrasar esses projetos. Então, espero também que esta ingerência indevida de um comandante de uma instituição, que ainda que seja superior e hierárquico, mas comanda uma instituição, não influencie na capacidade de gerenciar os projetos da outra instituição, que é o IEAV. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!